Muito bom estar com vocês mais um tempo, para a gente poder conversar sobre as Escrituras e de um assunto tão delicado, importante e relevante, que é falar sobre perdão. E aí, antes de entrarmos especificamente no nosso assunto, eu queria orar com vocês, pedir que Deus nos conduza nesse tempo. Vamos orar? Pai, somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, somos gratos pela Tua boa mão, que tem cuidado, amparado, sustentado a cada um de nós. E colocamos-nos diante do Senhor neste momento, pedindo que seja um tempo edificante para nós, que seja um tempo que o Senhor possa olhar para o nosso coração, que nos faça olhar para o nosso coração. Ó Deus, dá-nos a sensibilidade, a disposição necessária, principalmente por conversarmos sobre esse assunto que é tão importante para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos. Conduze-nos, usa-nos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Costumo falar que falar sobre perdão é a parte mais fácil, entre aspas, né? Difícil é a gente agir, praticar. Falar, a gente vai conversando, os conceitos vêm à mente, os versículos vêm à mente, mas na hora da gente colocar em prática é que a coisa pega. Mas vamos lá, por que falar sobre perdão? Eu trouxe aqui algumas imagens. Eu acho que a grande maioria aqui vai lembrar do que se trata. Quem lembra, só olhando pelas imagens, reconhece as pessoas aqui? O caso da Isabela Nardoni. Caso que, se não me engano, 2008, talvez, que chocou o Brasil de uma maneira muito intensa, né? Pela crueldade e tantas questões a mais aí. Então, para a turma que talvez não saiba o que é, você vê aqui a cena de uma boneca, tá? Mas o casal Nardoni, o pai da menina, né, simplesmente jogou a filha pela janela do prédio. Simplesmente é um jeito bem ruim de falar, mas para ele pareceu muito simples. E obviamente isso não só chocou o Brasil, mas carregou naquela família uma série de marcas que em algum momento eles tiveram que encarar. Se é que todos eles já encararam e já trataram. Cicatrizes que vão ficar para o resto da vida, mas as decisões elas vão fazer parte ali. Como que eu vou lidar, como que eu vou encarar, como que eu toco a minha vida. Há coisas que não voltam. Não tem como simplesmente voltar lá e consertar. Mas é o que eu vou fazer daqui para frente. Então, casos em que a opção, a escolha do lidar com o perdão, escolher a amargura ou não, como lidar com isso. Outra imagem. O assunto não é tragédia não, tá? Mas se a gente for olhar, a falta de perdão é uma grande tragédia, né? Que é o caso da Suzane com o namorado e cunhado, né? Para quem se lembra também do caso, que tem, os dois na verdade tem série no Netflix, tem documentário, esses dois casos aqui, mas em que de uma maneira também cruel, brutal, a filha articulou o jeito de assassinar os próprios pais. De uma maneira extremamente cruel. Mais uma vez, e aí quem que sobrou na história dos 4 da família? Um irmão que também teve que lidar, e talvez até hoje lida com essas questões, com as memórias, com o lidar com a irmã que hoje está solta, pagou a pena, e aí é o caso da discussão aqui, mas como que alguém vive e lida com situações como essa, tão extremas? Que por alguma razão, justificada ou não, a amargura e a necessidade do perdão se instaurou nesse ambiente familiar e nesses relacionamentos. Um caso mais recente, eu não sei quantos de vocês acompanharam, um caso de bolo envenenado que teve, se não me engano, 4 pessoas da família que morreram por causa de um bolo envenenado, possíveis questões familiares envolvidas ali, intrigas, ou assuntos não tratados, questões... Talvez a sogra tinha seus motivos, a gente pode tentar justificar, mas o fato é, por um motivo ou outro, mais uma vez, injustificável, exatamente. A gente pode tentar explicar de todas as maneiras, mas uma delas explica realmente o que.
decisões de uma pessoa que traz implicações também para uma série de outros. E aqui o último que eu trouxe para a gente só lembrar, um homem que atirou o filho da ponte no Rio Grande do Sul por causa de ciúmes e algum nível de amargura que estava guardando contra a esposa. Quem pagou o preço foi o próprio filho. Para a gente ver os extremos que uma situação não tratada adequadamente pode levar as pessoas. E a gente talvez fica assim, embasbacado, assustado por olhar esses. Mas será que nós não seríamos capazes de fazer algo semelhante? Talvez não a execução de uma brutalidade tal, mas como a gente lida com a necessidade de perdão seja algo semelhante na prática. De matarmos alguém do nosso círculo de relacionamento, de matarmos alguém do nosso próprio coração. Só não fomos lá e jogamos de uma ponte, envenenamos um bolo, demos umas tacadas na cabeça, mas como nós lidamos? Tá, e aqui são só algumas imagens que eu trouxe para a gente lembrar e perceber o quanto esse assunto, lidar com o perdão, lidar com a amargura, ele é tão presente, tão real, tão próximo de nós. Talvez a gente não lida com esses casos extremos, mas existem situações muito perto de nós. E aí eu trouxe aqui para ouvir de vocês situações que geram mágoas e minam os relacionamentos. O que você lembra de situações que fazem parte do dia a dia, da rotina, vamos lá, de uma família comum, de uma igreja comum? Quais situações que podem gerar mágoas e de alguma maneira minar o relacionamento das pessoas? De um modo mais específico, até pensando no ambiente familiar. Vai lá, da sua experiência, do que você já ouviu, do que você já teve que lidar, ajudar alguém. Quais são as situações? Traição. Que tipo de traição? Todas. Cônjuge, irmão, cunhado e por aí vai. Traições de um modo geral. O que mais? Heranças. Opa. Há famílias que racham de tal forma por causa de herança, e às vezes nem é um montante assim, herança. Brigas e mais brigas, e muitas vezes irmãos que não se falam, sobrinhos que não se falam, por causa de herança. Que mais? Que outras situações? Bigamia, então entra aqui traição. Eu vou aumentar aqui, tá? Que é o... Vamos colocar o poli junto aqui, né? Poligamia, porque é verdade, situações que fazem parte. O que mais? Que você identifica como situações? Expectativa não atendida. Opa. Estou falando que isso é mais presente. Expectativas não atingidas. Muito bom. Percebe como parecem ser coisas pequenas? E é interessante que expectativas, nós colocamos uma sala só para falar sobre expectativas, inclusive. É o Bruno Boroto que está falando, que é uma das questões que geram uma série de amarguras, que alguém nutriu uma expectativa de uma festa surpresa, nutriu a expectativa de uma viagem em família, nutriu a expectativa de as bodas de pratas, não sei o que lá. Uma atitude. Às vezes um agradecimento já... Ou a expectativa de um pequeno agradecimento, precisa ser coisas grandes. Que uma vez que não foi atendida do jeito que eu esperava, eu nutro uma mágoa, um rancor, que às vezes o outro nem sabe. Na maioria das vezes, uma expectativa frustrada, principalmente se ela nunca foi compartilhada, e nós somos craques nisso. Cultivamos expectativas e não falando nada para ninguém, mas está ali, sabe, o filho que dorme, esperando que no dia da criança vai acordar a bicicleta, o PlayStation, sei lá o que ele espera ganhar, né? Vai estar lá e ele acorda e... Um livro, talvez, nessa leve. Quando ganha o livro ainda vai, né? Às vezes é uma varadinha porque fez alguma coisa que estava lá pendurada. O que mais? Que outras situações? Tem alguns casos de crimes por demissões consideradas injustas, né? O empregado vai lá e só executa o patrão. Nossa, mas acontece. Acontece. Eu listei aqui algumas ideias só para a gente trazer
à tona alguns assuntos bem corriqueiros, né? Meu cônjuge esqueceu uma data importante, aniversário, o dia do casamento, e a mulher ou o marido ficou... Ele esquece a semana inteira, às vezes o mês inteiro, até o marido perceber o que aconteceu. Isso é execução, não é nem perdão. Então, maridos, usem a sua agenda eletrônica, o Google para lembrar, fala, deixa ela apitando, brilhando, apitando. Estou brincando porque isso não é só mulher, tá? Que guarda. Maridos também. Sério, não é assim, Celeste? Esqueceu? Está tratando, já está tratado. Outro, um parente que falou de mim de maneira injusta. Ou uma inverdade. Ou um comentário irônico que magoou profundamente. Isso é muito presente, vamos lá, relacionamento de sogra com nora, aquele comentário ácido, vai sendo guardado, vai sendo guardado. É às vezes um tipo de comparação que alguém fez, uma indireta. São pequenas coisas que por vezes vão minando, não tratado e vai guardando dentro do coração. Meu cônjuge respondeu de maneira grosseira ou indiferente. Aí um momento de tensão. Meu pai não reconheceu o meu esforço e ainda criticou injustamente o que eu fiz. Estudei. Ele não viu, só viu que a minha nota foi baixa, mas ele não viu o quanto eu me dediquei. Um filho pode gerar uma amargura intensa com relação a isso. Meu cunhado até hoje não pagou o dinheiro que pegou emprestado. Estou devendo ser Ricardo. Então tá bom. Meus pais vivem me comparando com meu irmão. Criaram um grupo, tem gente que fala assim, graças a Deus, criaram um grupo paralelo da família no WhatsApp e não me incluíram. Gente, a pessoa nem quer estar no grupo do WhatsApp, mas quando sabe que existe um outro grupo, que está a mãe, está o irmão, está o primo, tá a tia, e ele não está, acabou. Bobeira. Sofri abuso sexual de um familiar. E às vezes sofre amargamente, silenciosamente, durante anos e anos. Meu cônjuge cometeu adultério e destruiu minha confiança. Perdi um ente querido por causa da irresponsabilidade de outra pessoa. A gente entra em campos mais complicados. Mas o que você faz? O inconsequente que bebeu, colocou seu filho dentro do carro e saiu para dirigir. Descobri mentiras a respeito do meu marido, da minha esposa, mesmo depois de promessas de mudança. E a lista vai crescer. Ou seja, são situações que estão presentes no nosso dia a dia. E olha que eu nem trouxe para o ambiente de igreja, estou ficando no campo familiar aqui, ambiente de contexto. É melhor? Tão importante quanto, mas o conceito e as verdades são para todas as áreas, todos os ambientes, todos os nossos relacionamentos. E aí eu coloco aqui que a mágoa e a amargura não tratada é um grande destruidor de relacionamentos. Eu trouxe alguns exemplos bíblicos só para mostrar que não é só esse mundo que a gente vive hoje, mas é algo que vem lá de trás, não é algo de hoje simplesmente. Tá? Quando a gente olha para o relacionamento de José e os irmãos, a gente percebe que também não foi algo que simplesmente brotou do nada e eles pegaram o irmão, venderam o irmão. Opa, começou com uma série de questões. E às vezes, inconsequentemente, sem pensar, um pai que começa a apreciar e gostar muito mais de um filho, a cuidar muito mais de um filho, a dar mais atenção para um filho, e começa a delegar algumas responsabilidades aparentemente ingênuas para o filho. Vai lá e faz isso, vai lá e observa isso. E enquanto isso, todos os outros estão o quê? Observando e nutrindo algo no coração. Inveja, amargura, e aí parte para uma decisão mais drástica, ou seja, vamos vender. Decisões talvez não tão pensadas no impulso. E aí você conhece a história, tinha alguns que eram contra, mas vamos lá, faz assim, não vamos matar, vamos deixar no buraco, vende, não vende. E aí a gente vê todo o desdobramento de uma relação familiar que começa com pequenas mágoas sendo guardadas e não tratadas. Pelo menos a Bíblia não relata, dos filhos procurarem o pai para conversar, de procurarem José para conversar, resolveram agir, vamos dar um jeito da nossa forma. E aí foram anos sem tratar o assunto. Por que não foi tratado? Por quê?
Como que eles iam pedir perdão para o irmão? Mas de alguma maneira eles podiam ter tratado, porque com o pai, o que eles fizeram? Mentiram e guardaram essa verdade até anos e anos. E a gente percebe os desdobramentos. Quando eles se encontram, quando José encontra os irmãos, aí parece que a história de anos e anos revive totalmente na mente de José primeiro. Eu acredito que Deus foi trabalhando no coração dele durante anos e anos. Porque você imagina você na situação de José, a cada tombo que ele levou, o que vinha provavelmente na memória dele? Por que fizeram isso? Seja de uma prisão, vamos lá, o ser vendido como escravo, o estar numa prisão, o ser esquecido numa prisão mais tarde, tantas situações que ele foi vivendo. Deus foi tratando, até o momento que chegou a hora de reencontrar os irmãos, e ele realmente fica extremamente abalado, corre, volta, depois conversa com os irmãos, e tem todos os desdobramentos. Mas só José que sentiu isso? Qual foi a reação dos irmãos, vocês lembram? Quando viram, e quando José se revela para eles. Eles estavam em paz durante todos aqueles anos? Não. Isso é o que gera uma amargura, ou um medo, ou uma ofensa feita não tratada, ou uma amargura também não tratada. Eles viviam sob a culpa. Morreram de medo do que aconteceria. E graciosamente a gente vê José estendendo perdão para eles. Interessante o fato na vida de José e dos irmãos, você não vê relato propriamente da dor que José teve com relação aos irmãos. Não vemos. Não vemos José trazendo e falando o tempo todo. Eu acredito que ele viveu isso. Eu acho que ele teve um momento dele de muita angústia, porque não foi simplesmente ser vendido, ele foi separado da família como um todo. Uma série de desdobramentos que ele teve que encarar. Sair de uma vida que ele tinha tudo para agora trabalhar como escravo. E a gente vai para os desdobramentos, mas não é só o caso de José. Oi, Guilherme. Eu só queria lembrar que tem um pano de fundo aí que você colocou da poligamia como as preferências do Jacó em relação às suas esposas. Sim. E como isso afetou os filhos. Sim. Né? Isso traz um pano de fundo também, muito importante nessa história como um todo. E a gente pensar que José deve ter passado por isso. Ele sofreu mesmo fazendo bem. Com certeza. Ele sofreu muito mais por fazer o bem. Principalmente no caso da mulher lá de Potifar e várias outras situações em que ele é confrontado com a escolha entre sofrer por fazer o bem ou se dar bem. Sim. Errando. Vamos lá, voltando para a realidade de estrutura familiar que nós vivemos, não é muito diferente dessa aqui. Vamos lá, eu venho de um lar em que eu tenho 4 irmãs da minha mãe, mas além das minhas 4 irmãs, eu tenho 4 irmãos com outra, que meu pai teve com outra, e tenho mais 2 irmãs, uma mais velha e uma muito mais nova. Mas pelo menos com esses outros 4, crescemos juntos, e era muito fácil a gente lidar com as comparações, com essas angústias de prefere, cuida mais de um, cuida mais de outro. E hoje a gente vive isso em vários lugares, em vários ambientes. É a realidade que tem que ser encarada. E nós, como adultos, temos que lidar para não passar isso de alguma maneira para essa geração, seja para um filho, filha, e por aí vai. Mas olha só, separei 2 versículos pelo menos da história aqui de José, só para a gente relembrar. Capítulo 37, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente, percebe? Não foi simplesmente decidimos, vamos jogar no buraco. Não. Já estava crescendo. Não conseguimos nem olhar na cara dele direito, não conseguimos nem conversar com o nosso irmão. Amargura, ódio sendo guardado. Versículo 18 e 19. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Então havia um acordo entre eles, um pensamento comum, por mais que tivesse um outro que pensasse um pouquinho diferente, mas foram levados. Tá? Outro exemplo, Jacó e Esaú. Mais uma vez, pai gosta de um, mãe gosta de outro, cada um puxando a sardinha para o seu filho, que gerou um ambiente, uma história totalmente marcada também por amargura, por ira, por desejo de vingança o tempo todo. Jacó enganou o pai, enganou o irmão, com a bênção e apoio da mãe. Imagina a situação
nesse ambiente, ao ponto de a mãe perceber: o seu irmão vai te matar. Não é isso? Vai embora. Vai embora. Tamanha a angústia de Esaú contra, tamanha a mágoa de Esaú contra o irmão. E ele jurou: enquanto eu viver, eu vou persegui-lo. Só estou esperando meu pai morrer, para ele não ver esse desfecho. Foi basicamente isso. Observa aqui, Gênesis 27, Esaú guardou rancor, e o termo é exatamente, guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei o meu irmão Jacó. É alguém que aparentemente está até controlado. Eu consigo me controlar, segurar até esse momento, mas a partir daqui, ninguém me segura. Eu vou me vingar pelo que ele fez. E quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e ele disse: Esaú está quase consolando com a ideia de matá-lo. Olha que duro ler isso, né? Mas a vingança dele, e é exatamente isso, quando a mágoa ela é nutrida e o rancor se instaura, algumas ações elas são exatamente essa ideia: isso aqui vai aplacar, vai me consolar, vai me confortar. Já ouviu aquela? Eu só sossego quando ele pagar pelo que ele fez. Sabe, aquele senso de justiça? Só que não é só um senso de justiça própria, mas o que está por trás disso é um coração extremamente amargurado, como esse coração de Esaú. Desenrolar da história, acredito que você lembra, de alguma maneira Deus tratou o coração deles. Aí, quando Jacó vai se encontrar com Esaú, mais uma história, né, que a memória estava viva. O que ele fez? Ele estava morrendo de medo. Manda a comitiva, manda fulano, manda Beltrano, e vai ficando para trás até que ele chega. E quando ele chega, o que acontece? A Bíblia não fala em que momento tratou, mas foi abraço, choro, tristeza por talvez ter passado aquilo tanto tempo sem se ver, sem conviver um com o outro. É o que a mágoa faz. Arrependimento, possivelmente. Tá? E ainda outro caso, Absalão e Amnon e Tamar. Lembram ali o que aconteceu? Uma grande cilada de Amnon. Eles não eram irmãos da mesma mãe, mas de alguma maneira ele desejou Tamar, ele faz uma armadilha para ela e ele tem relações com Tamar, e depois rejeita, e Absalão, seu irmão, fica indignado com aquilo. Indignado com Amnon e indignado com o pai, com Davi, que não fez nada contra. E mais um caso em que alguém, pela ausência de justiça, ele resolve agir com as próprias mãos, e a gente percebe na história de Davi, isso gerou uma rebelião e implicações da família como um todo, do reino como um todo. Tá, mas observe os textos que eu separei. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Talvez foi o máximo que ele fez. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã. Mais para o final. E Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Amnon, vocês o matarão. E olha o que ele diz: não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Ele sabia que poderia ter consequências, mas ele está falando: vai, faz, eu dou um jeito no meu pai, eu resolvo o que tiver de resolver, mas faça, sejam fortes e corajosos. E assim eles vão lá e matam. Às vezes a covardia para executar, se a gente pode chamar de covardia, mas ele envia outros, chamando para si como se fosse homem suficiente. Eu assumo a responsabilidade, mas eu vou cumprir aquilo que está no meu coração. E o último exemplo bíblico, e tem vários outros, tá, gente, que eu coloquei, é o filho pródigo, que é mais um exemplo muitas vezes velado, que é o caso do irmão mais velho. Lembra qual foi a reação do irmão mais velho quando o outro, o Gastão, né, o ingrato, volta para casa e o pai resolve receber com a festa? Qual é a reação do irmão? Oi? Eu fiz tudo certo até agora. Eu sempre te servi. Mas o Senhor nunca me tratou assim. Basicamente isso. Mais um exemplo de um irmão que estava se vendo. A Bíblia não fala que tinha, pelo menos nessa parábola, nessa história, não tem um relato de comparação, o pai preferiu um mais que o outro, mas o irmão se vê nessa condição. E ele se compara. Questão de herança. Ele teve a parte dele, ele saiu, ele fez o que quis, ele desprezou o Senhor como pai.
Ele mereceu o que ele teve, ele merece ficar lá com os poucos. Ele não merece estar dentro de casa e não merece festa, e talvez na cabeça dele. E do meu dinheiro ele não vai pôr mão. A minha parte é a minha parte. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado, e assim que ele se vê, eu acho que ele nunca falou com o pai dele, provavelmente a maneira como é narrada. Eu sempre trabalhei como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Amargura sendo nutrida, uma expectativa sendo nutrida, que pode ter surgido a partir da maneira que ele recebeu o filho. Para o meu irmão você deu uma viagem ABC. Para mim não. Meu irmão estudou na escola particular, porque eu fui o quarto irmão, eles gastaram dinheiro tudo e eu tive que estudar em escola pública. Opa! Não acontece isso? Sim, acontece. Às vezes não se fala. Às vezes o filho não fala por cuidado, por algum tipo de zelo, até mesmo por medo, mas pode nutrir isso. Comparações. Algo tão presente na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas afinal, o que é perdão? E por que ele é tão essencial, tão importante para restaurar algo que foi quebrado? E aí, nesses momentos, agora eu quero passar com vocês alguns textos bíblicos para a gente entender o que é perdão. Porque às vezes a gente até sabe que está magoado, a gente até percebe, reconhece, mas a gente não trata, porque tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E aí eu quero olhar com vocês exatamente o que é perdão à luz das Escrituras, e depois a gente vai entrar em questões práticas aqui sobre lidando com o perdão. Vamos lá, algumas definições que podem nos ajudar. Primeiro, perdão é um ato de graça. O que é graça? Eu não vou cobrar por isso. Não vou exigir nada em troca. Que reflete o caráter de Deus, em que uma ofensa ela é reconhecida, mas ela não é cobrada. Não significa que o outro não tenha culpa, não significa que o outro não mereça as consequências. Mas significa que eu não serei o responsável de fazer com que isso aconteça. Eu estou oferecendo, eu reconheço, mas eu não vou cobrar. Eu não vou ficar ali batendo na porta o tempo todo, você vai pagar, você não me pediu perdão, você não... Vai chegar, sua hora vai chegar. É como diziam, né? Sua batata está assando. Não sei se aqui tinha esse provérbio, mas era comum a gente ouvir. É a decisão de liberar o outro da dívida moral, emocional ou espiritual causada por uma ofensa. Não é simplesmente liberar, mas confiando na justiça de Deus e não no meu próprio desejo de vingança. Aí entra nas questões que são difíceis. Eu entendo esse conceito, até que ponto eu entendo. Mas vamos lá, o que mais significa então perdão? Olha, remissão de pecado. Alguém vai pagar, tem que ser ele. Ou alguém já pagou e é suficiente. É a ação de livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um indulto. Às vezes nós não queremos fazer isso. É a ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Eu não quero isso. E aí algumas palavras no Antigo Testamento que são usadas, eu peguei pelo menos duas para perdão, e o significado ele é muito simples e direto. Tá? A primeira palavra é essa, calar, perdoar, desculpar, ser perdoado. Eu coloquei duas referências aqui, quando fala do Senhor, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. É a maneira como está falando, Deus trata-nos assim. Depois, 1 Reis 8, versículo 30, ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu o lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Significa, nos livra da culpa, nos livra desse peso, tira de nós essa condenação, muitas vezes imposta, muitas vezes até mesmo por nós mesmos. E um outro termo hebraico que é nassá, levantar, erguer, carregar, tomar, suportar, levar embora, perdoar. E onde ele aparece, o texto que eu peguei é o Salmo 32, em que Davi confessa lá no Salmo 51, é o seu pecado com Batseba, e aqui ele está reconhecendo então o perdão de Deus que ele recebeu. Que até então ele vivia sob culpa, sentindo o peso do próprio pecado. Ele fala, os meus ossos se enfraqueceram, e ele fala, como é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada. Está pago. Teve consequências? Teve.
Justiça de Deus, mão de Deus agindo no tempo dele, mas ele entendeu o perdão. Uma vez que eu confessei, eu estou perdoado. Eu posso viver livre da culpa deste pecado. Eu posso pagar pelo meu crime cometido de alguma maneira, porque eu vou lidar com as consequências, mas eu fui perdoado. Novo Testamento afirme enviar para outro lugar, mandar ir embora, ou partir, deixar de lado uma dívida. Perdoar, não guardar mais. Opa, vou tirar da sacola, vou tirar da bolsa, vou tirar do coração aquilo que precisa ser tirado. Por isso eu te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aí, quando aquele perfume foi derramado e aquela reação das pessoas, isso é um desperdício, não pode... Deixa ela fazer. Porque ela está reconhecendo, é uma maneira de demonstrar a gratidão pelo perdão recebido. A oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós também temos perdoado os nossos devedores. Esse é o termo. E aí eu entro com uma afirmação para a gente aqui: a maneira que nós compreendemos a dimensão e as implicações da nossa transgressão e a imensidão que é o perdão de Deus por nós. O nosso coração se torna um pouco mais disposto, mais propenso, melhor trabalhado para a gente ofertar um perdão. E aí eu separei rapidamente alguns versículos só para a gente lembrar conceito que nós sabemos, mas quando a gente tem que lidar com o perdão a gente esquece. Esses somos nós. Não há distinção, pois todos pecaram. Deus está falando, somos todos farinha do mesmo saco. Depois, Colossenses: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Todas. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Isso significa que Cristo levou sobre ele a nossa culpa. Ele falou: vocês estão livres. Não precisam carregar com vocês mais essa culpa. Está sobre mim. Estão perdoados. Está cancelada a escrita de dívida. E aí Mateus 6, lembrando: porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu preciso encarar com muita seriedade a maneira como eu lido com aqueles que têm me ofendido. Agora, tendo isso em mente, o que não é perdoar então? Olha lá, quais são os equívocos que as pessoas têm ao tentar conceituar ou ao olhar para essa questão do perdão? Perdão não é o quê? Como você completaria? Perdão não é esquecer. Vamos lá. Perdão não é... Mas não é esquecer? De onde que vem essa ideia que perdão é esquecer? Quando você não esquece, fica guardado ainda no coração. Fica guardado em nosso coração, e crente pode justificar, porque Cristo perdoa e esquece. Mas isso é um atributo e uma prerrogativa de Deus: esquecer, apagar a memória. Nós não temos essa condição, infelizmente. Tem coisa que a gente queria apagar da memória, passar uma borracha e não lembrar nunca mais. Já tratou, já perdoou. Mas tem coisas, talvez você, não sei se você já passou por essa situação, que você já perdoou e falou: Deus está perdoado. E aí tem alguns gatilhos. Você passa num lugar e você sentiu um cheiro, lembrou. Você viu alguém, você lembra, vem a memória. Mas é o que eu faço com isso. Eu tenho que lembrar: perdão não é esquecer. Mas também eu não posso reviver, ressuscitar. Mas é fato, perdão não é esquecer. O que mais? Perdão não é... Vocês falaram várias coisas, falaram tudo junto assim: esquecer? Eu tinha ouvido alguma coisa diferente. É amnésia, mas é Ok, esquecer. Perdão não é o que mais? Perdão não é... Ou não é, não posso justificar, só cessa quando eu me vingar. E tem gente que se vinga, mas o perdão não foi ofertado. Ele continua amargurando, porque o perdão não foi trabalhado no coração, ele se vingou de alguma maneira. Mas está ali. Ainda não dorme direito, ainda chora, ainda fica angustiado.
Porque não é a vingança que vai resolver. Vingança... Tirar do coração, né? Vou deixar Porque junto aqui. Esquecer é uma coisa. Aham. Mas tirar mesmo do coração. E aí é difícil. Ou da mente, né? São coisas diferentes. Eu não apago, não consigo esquecer. Fato. O que mais? Perdão não é... Alguém falou justificar lá atrás, Isso. mas eu pensei em desculpar no sentido de retirar a culpa. A pessoa não se trata da culpa. Se trata de não querer vingar, de não querer... Se trata de você assumir as consequências, muitas vezes, de desdobramentos no lugar do outro. Alguém vai ter que pagar um preço. Precisa ser o outro? Eu vou pagar um preço. Né? Perdoar não é desculpar no sentido de tá desculpado. Tá desculpado. Ausência Não é de simplificar a consequência. ofensa também. Peraí, Miriam. Ausência de consequência. Ok. Já passaram o pano, né? Perdoar não é a ausência de consequência. Fala, Miriam, que você falou? Simplificar a ofensa. Ah, não foi nada não. Minimizar, simplificar. Não. Você está ali se corroendo por dentro, matando o outro. Não foi nada não. Esquece. Vai passar. Né? Às vezes a gente trata assim, vai passar. E às vezes nós tratamos assim o nosso e tratamos assim o outro. É o ignorar a ofensa que você fez com o seu cônjuge. É frescura. Não, já passa. É a mágoa que o filho está guardando e às vezes tenta conversar com o pai. Filho, deixa de ser mole. Deixa de ser casquinha de ferida, né? Dodói. A gente não pode simplesmente ignorar. A gente pode tratar, pode levantar, deve ouvir, mas eu não posso desprezar a dor que aquele está sentindo. Porque você não sabe. Tem alguns que sofrem. Chegou a injeçãozinha assim, a agulha nem chegou e já está ali quase morrendo. O outro pode vir agulha, pode vir bisturi, pode estar nem aí. Gente, nós somos diferentes. Às vezes é uma palavra que você falou mais alto, um tom mais grosso, o filho vai chorar a noite toda. E o outro tem outro que vai rir, vai desprezar, não está nem aí para o que você falou. Nós somos diferentes. Só quero dizer o quê? Que nós não podemos desprezar, nem minimizar, pegando o que a Miriam falou. Nem supervalorizar. Fiz uma lista rapidinho aqui também. Perdão não é uma questão de opção. Eu vou pensar. Vou pensar se eu dou perdão para essa pessoa ou não. Vou pensar se ele merece ou não. Não é uma questão de opção. Perdão não é um sentimento. Estou esperando esse negócio passar no meu coração. O dia que eu tiver vontade, eu vou lidar com isso. Não é simplesmente uma questão de sentimento. Às vezes eu vou contra o meu sentimento, porque o sentimento realmente é de matar, o desejo é de matar. E eu vou ter que colocar isso diante de Deus. Deus, trabalha o meu coração. Não é simplesmente sentimento. Não é simulação. Não sei se alguém falou que colocar debaixo do tapete. Eu tive a impressão que eu vi alguma coisa parecida. Vai lá, vamos. E vai acumulando, né? Vai empurrando para debaixo do tapete, vai empurrando para debaixo do tapete. Uma hora, como os irmãos de José, uma hora explode. Uma hora a bomba explode. Não é esquecimento, não é uma troca. Eu só vou perdoar se condicionar a algo, né? Se você me der, se formos. Sem dizer assim que eu acho que a falta do perdão fez muito mais mal para a gente, porque Muito mais. o outro nem sabe do que você está. Com certeza, tem um slide que eu vou falar exatamente isso aqui. O maior prejudicado somos nós. Somos nós. Fala, Guilherme. Não é uma questão de merecimento. Não. Essa é uma coisa que eu passei por uma coisa muito tempo atrás, que quando eu me converti na igreja, nessa igreja, 24 anos atrás, eu tive que lidar com uma coisa que eu não perdoava a Deus por algo que tinha acontecido comigo. Porque eu não tenho como restabelecer o relacionamento com a pessoa. Eu não sei se a pessoa está viva. Isso Mas é um perigo. isso me afetava em todas as áreas da minha vida. Por isso que é importante tratarmos enquanto temos oportunidades, porque chega um momento que eu não consigo tratar como deveria. Eu consigo tratar, só que agora sou eu e Deus. Sou eu Eu e Deus. colocava a culpa em Deus, Sou eu e Deus. porque o que aconteceu foi oculto. Sim. Então, assim, não é uma coisa
que eu não tenho um relacionamento com a pessoa que me ofendeu. Muito comum. Por que Deus deixou? Por que Deus fez isso? Por que Deus... É comum, tá? Já estou liberando vocês para o intervalo. Perdoar é liberar o coração do controle da mágoa e a amargura e entregá-lo ao controle da graça. Eu seguro. Parece que a gente gosta de curtir aquela dor. Nós somos muitas vezes sábios conosco. A gente sabe que está gerando sofrimento, mas eu seguro. Como quando a gente compreende a graça, a gente fala, é libertador. Então a nossa referência é Cristo. A gente vai voltar do intervalo olhando para essa referência, depois a gente vai entrar nos aspectos práticos ali também sobre perdão, como exercitar e como fazer para perdoar. Mas a gente quer fazer, mas por onde eu vou? Então, vamos para o nosso intervalo, já a gente volta. Como eu falei, estamos quase na metade aqui, mas dá tempo da gente desenvolver muita coisa aqui ainda, tá? Durante as conversas aqui, vários insights, várias questões muito importantes foram colocadas, mas pelo menos duas outras situações que são comuns no ambiente familiar e do nosso relacionamento de causar intriga e gerar amargura, parece que não, mas religião, quando alguém se converte na família, ou primeiro a se converter, aquela perseguição, ou às vezes até crente com crente, sabe? Um é assembleano, o outro é batista, o outro, aquelas brincadeirinhas que vão ficando e vão cutucando. Isso pode gerar e gera vários rachos no ambiente familiar. Política, nem falamos nisso aqui. Tá? Pós-pandemia, pandemia e com todas as consequências, teve gente que teve que tratar não só a Covid, mas um coração amargo que fez mais mal do que a Covid, verdade? Gente, teve gente que saiu da igreja por causa dessas questões de política e outras, com mágoa, extremamente magoados com pessoas. Tá? Então, a lista a gente vai crescendo. Tá, mas vamos lá, qual é o modelo de Cristo? Por que o modelo de Cristo? Lembra aqui, Efésios, capítulo 4. Deixa eu só voltar uma coisa aqui também. Alguém veio falar comigo aqui, olha, mas perdão não envolve emoção, lidar com amargura envolve emoção. Não é que não envolve. Eu não posso decidir ficar esperando o meu coração ser tomado por alguma emoção para eu perdoar. Mas envolve, você tratar a amargura, às vezes leva tempo, você tem que lidar com as suas emoções, com aquilo que você está sentindo o tempo todo. Então lida com emoções, mas eu não posso me basear somente na minha emoção para tratar ou não uma ofensa. É isso, basicamente, tá? Então vamos lá, por que a referência é Cristo? Olha aqui o que diz Paulo em Efésios: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Percebe? Mutualidade. Eu oferto e eu peço perdão. Porque eu, às vezes, vou tratar aquele que me ofendeu, mas por vezes eu estou do outro lado. Eu sou o ofensor. Você pode puxar da sua memória que você vai lembrar fácil quantas vezes você ofendeu alguém, magoou alguém, que você teve que lidar com, preciso pedir perdão. Pediu ou não? Não sei. Mas ele fala, assim como Deus perdoou vocês. Então a referência aqui não é algo simplesmente humano e não é algo natural. A referência é divina e é algo sobrenatural. Nós precisamos perdoar. Por isso que eu coloquei lá, não é uma questão de opção, é uma questão de obediência. Muito mais do que uma opção. Tá? Então, esse é o padrão estabelecido. Aí eu coloquei aqui várias questões só para a gente lembrar o que é esse negócio de como Deus nos perdoou em Cristo, ou como fomos perdoados. Vamos pensar que por Cristo, tá? Quando a gente observa as aflições de Cristo, eu não vou ler todos, mas eu coloquei uma lista enorme aqui. Alguém que sofreu angústia, ansiedade, tristeza, excesso de sudorese e humilhação, torturado com açoites romanos, escravos da crucificação e lança, carregou a cruz, recebeu espinhos da coroa na sua cabeça, surrado pelos judeus, cuspido, xingado, humilhado, e a lista vai crescendo. E como que ele perdoou? Vai lá, como que foi o perdão dele? Morreu por nós. Numa cruz. E eu coloquei alguns textos que nos fazem lembrar, lançar na nossa cara aquilo que é necessário a gente ouvir. Primeiro, ele não esperou nada em troca. Ele não esperou o ofensor chegar e pedir perdão. Eu vou ter que tratar antes mesmo do outro chegar para mim e pedir perdão. Aconteceu a ofensa, eu já falo, Deus, trata no meu coração.
Porque pode ser que aquele ofensor nunca venha. Pode ser que ele nunca vai chegar para você e reconhecer: eu fiz isso, me perdoe. Eu diria que a maioria dos casos ele não reconhece. Ou não percebo. Ou talvez ele não percebeu. Em alguns momentos você que vai ter que falar: escuta, o casamento é muito disso. Né? Às vezes a gente nem percebeu. Fala: escuta, eu me senti, o que você falou machucou, ofendeu, doeu, né? Oi, Rafael. Não, quando não há esse arrependimento, você falou uma vez, estudando, que não, aí não há restauração. Há o perdão, mas não há restauração. Aí entra exatamente o processo de restauração plena. Vamos lá, quando o ofensor nem sabe que ele ofendeu, o relacionamento vai continuar. Você restaura a sua relação com ele. Porque você estava deixando romper, você não conseguia olhar para a pessoa, você não conseguia cumprimentar a pessoa, está passando aqui no caminho da igreja, para lá, ele está vindo, você já muda de lado, você dá bom dia, ele inventa, né? Está passando alguém que você nem nunca deu bom dia, de repente, bom dia. Só para... Gente, não acontece isso, não acontece. De maneira alguma. Em casa, de maneira alguma. O cara entrou pela cozinha, você ouviu o passo, você reconhece até o passo do abençoado. Entrou pela cozinha, você saiu pela sala. Não acontece isso em casa nenhuma. Não acontece. A lista de Natal, né? Quem vai, confirma a presença no WhatsApp. Você está esperando. Fulano confirmou, fulano confirmou, fulano confirmou, fulano confirmou. E seu nome vai ficando, vai ficando. Opa, vou colocar meu nome. Aí depois do seu nome vem quem? Você logo tem um motivo. Compromisso, não vou mais poder ir, gente. Gente, Deus às vezes é irônico no jeito de tratar as nossas mágoas. Deus, ele é expert nisso. Deus é expert em tratar o nosso coração. Ele sabe como fazer. Mas tá certo nisso, Rafael. Às vezes, quando não há tratativa ou pedido de perdão, o relacionamento pode ficar rompido durante muito tempo, porque a gente fica esperando. E às vezes não vem essa tratativa do outro. E às vezes, mesmo que ele saiba, não vem. Às vezes o relacionamento fica quebrado durante muito tempo. Mas eu posso optar por perdoar. E eu vou fazer o possível para estabelecer e viver em paz, biblicamente falando, né? No que depender de vós, tem de paz com todos. Eu vou fazer o possível para viver em paz com essa pessoa. Mesmo que ele seja o cara mais implicante do mundo, eu não aguento mais essa pessoa. Vai falar: Deus, me dê concessões. Tem gente que é difícil. É fato. É fato. Às vezes eu falo: a Paty é muito paciente comigo. Às vezes pentelho ela mais do que tudo em alguns momentos. Mas a gente vai aprendendo. E ela às vezes chega para mim e fala: não foi legal. Eu me senti assim, assim, assim. E eu vou ter que reconhecer. Poxa, realmente extrapolei na brincadeira. Não foi legal. Então, quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, é isso aqui. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ou Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus disse: Pai, eles me pediram perdão, então perdoe-os. É isso? Não, sem nada em trocar, mas ele era Jesus. Estevão fez o quê? Lembra? Sendo apedrejado, ele falou: Pai, perdoa. Eu não preciso esperar o pedido de perdão. É sem esperar nada em troca. Não precisa vir com a maçã, não precisa vir com o presente. Não, não é troca. Eu vou ofertar. É sem levar o estado, em conta o estado do ofensor. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não vou levar o estado dele, porque às vezes ele está lá bem da vida, está feliz, está comendo, está se esbanjando, está indo em festa. Está dormindo tranquilo, você vai falar: feliz. Não vai nem ver que ele está sorrindo ali, porque me dói o coração. Não importa o estado dele. Não importa. Ele continua fazendo. Eu vou continuar perdoando. É duro, né? Mas eu vou tratar, porque é uma ordem de Deus para o meu bem. Posso citar um exemplo? Pode citar um exemplo. No caso, conflito geracional. Ok. Então, a mãe teve uma cultura de educação, e o filho tem outra cultura de... Né? E a mãe não concorda com a postura e com as atitudes dos filhos. E é difícil para a mãe perdoar um filho que ela percebe que ele está indo no mau caminho, por exemplo, a educação dos netos. E ela não tem abertura para dizer: olha, não concordo, não quero. Sim.
E ela deve esperar o filho reconhecer que está desleixado na educação dos netos, ou ela pode gratuitamente perdoar sem esperar que o filho reconheça que está indo no caminho? Vamos lá, a resposta que eu diria simples e objetiva, ela não só deve esperar, mas como ela deve perdoar independente dele. Primeiro, ela tem que perguntar, o que ele está fazendo é um pecado? O que ele está fazendo é uma ofensa contra Deus? Pois é, o que ele está fazendo é uma ofensa contra Deus? De que maneira? Porque às vezes eu estou me sentindo ofendido, mas ele não fez nada, ele está cuidando dos filhos do jeito que ele quer cuidar. Mas ele não me desrespeitou, não, estou só dando exemplo aqui, desdobrando, né? Às vezes ele não me destratou, tem filho que ele fala, mãe, coloque no seu lugar, pai, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Opa, aí ele vai ter que tratar uma coisa que foi o jeito dele tratar. Ele vai lidar com consequências. E às vezes a nossa condição como pai, eu não tenho neto ainda, mas vamos lá, eu lido com minha mãe, minha sogra, quando estava ali bem, né, olhava os netos, às vezes sempre tem mãe, vô e vó gosta às vezes de dar o pitaco, de interferir, de compartilhar a experiência. Mas cada um também tem que entender o seu papel. Eu vou compartilhar, mas ele é adulto e ele é responsável. E aí tem hora que eu vou entender que eu não vou ficar falando mais, eu vou mais orar por ele. Porque às vezes a gente acha que é eu tanto falar que eu vou fazer com que ele entenda e mude. Opa, então eu vou trabalhar. Deus, não deixa que essas situações me magoem de ver o meu filho tratando o filho dele dessa maneira. E às vezes ele está na cabeça porque ele não quer ser criado como ele foi criado. Mas ele não tem nem coragem de falar isso para os pais também. Você tem de tudo em termos de história familiar. Então, de maneira simples e objetiva, eu vou lidar com a minha amargura que eu estou nutrindo contra o meu filho para isso não azedar de vez. Porque pode chegar numa situação que eu falo e eu começo a ser insistente e eu vou começar a brigar com meu filho. Ou eu vou começar a me manter distante porque eu não quero ver. E nem uma coisa nem outra é saudável. Eu vou ter que lidar com aquilo e colocar diante de Deus e falar, Deus, eu vou orar muito mais por isso. Tá? Então, oi, Cândida, pode falar. Eu como posto, e colocando como filha, eu tinha um relacionamento bem dificultoso com a minha mãe. Eu posso pensar que é mais difícil o filho conseguir perdoar pai e mãe pela ideia, depois que eu me converti, pela ideia de que ele seria um exemplo de Deus na nossa vida? Ou... Não sei se eu posso colocar em grau de dificuldade, Camila, mas porque é muito pessoal, dependendo de como foi a situação. Porque tem pai que ele vai ter muita dificuldade de perdoar o filho por algo que ele fez. Mas, humanamente falando, e pela lógica, é mais fácil um pai perdoar o filho do que quando o filho está muito magoado com o pai. Tá? Mas eu acho que é muito pessoal. O quanto eu me senti ofendido pelo tratamento. Porque eu também tenho que levar em consideração, meus pais são convertidos ou não? Qual é o padrão dele? Eu falo, Deus, me ajuda a tratar com isso, porque ele nem sabia direito o que ele... Não é justificar, tá? Minimizar o teu. Eu estou com receio de falar uma coisa que minimiza o pecado dele, porque é meio que comum o senso de saber o que ofende e o que não ofende. Tá? Mas um pai que expulsa o filho de casa porque ele se converteu, se ele não se converter, ele vai achar que ele está certo. Até o momento que ele se converte, fala, o que é que eu fiz? Senão ele vai ficar, não, é isso mesmo, aqui em casa é assim. Tá? E aí eu vou ter que tratar o meu coração com aquilo que o meu pai fez. Tá? Então vamos lá, um exemplo prático. Eu estava compartilhando com quem aqui, mas vamos lá, meu pai não foi a melhor pessoa do mundo, Camila. Meu pai, pela maneira como ele tratava a minha mãe e nos abandonou, exatamente isso, eu poderia ter todos os motivos para guardar uma mágoa enorme. Ele faleceu na tristeza, nas mágoas e na bebida por culpa, sem ter visto os filhos durante anos e anos e nunca ter podido conversar e pedir perdão. Nunca fez isso. E eu poderia, nós como filhos, poderíamos ter escolhido viver com a mágoa do meu pai, não queria nem olhar na cara dele nunca mais. Mas nós escolhemos tratá-lo como nosso pai, como ele era, com amor, com graça e orando por ele. Então, são as nossas escolhas, são coisas muito pessoais mesmo. Tá? Então, eu poderia colocar como algo imperdoável a ofensa dele. Mas não é não tratável, né? Oi, Lu. Decisão diária. Diária, porque não é justamente como a nossa memória, ela não apaga, eu vou ser lembrado, então tem o ato de perdoar e tem a manutenção do perdão. Porque senão eu deixo quando vem e eu revivo
E eu restauro aquela amargura constantemente do perdão. Principalmente se o outro ainda não tratou como tinha que ter tratado e faz alguma coisa que fala, de novo, 70 vezes 7 eu vou ter que perdoar. Fala, Felipe, e eu continuo nos meus slides aqui. Fala, Felipe. Não, eu acho interessante porque depois que Cristo ressuscitou, ainda tinha as marcas dos frutos. Ok. Então, tipo assim, Tava ali. Perfeito. Não permanece enquanto a ofensa existiu. Perfeito. E não esperou ninguém ir lá pedir perdão. Nós precisamos tratar com ele porque é importante para nós. Mas ele não esperou. Né? Então, olha, observe aqui, ó, sem limites. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o abençoado lá que me magoa toda vez? Até 70 vezes 7, Jesus respondeu. Até 7 vezes, Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sem limites. É difícil isso, é muito difícil. Mas eu vou ter que perdoar aquele cara que enche a paciência, aquele cunhado que é pentelho, aquele irmão que é chato. Às vezes tem um irmão que é atentado mesmo, azucria na vida da gente. Tem, né? Não adianta você negar isso, você vai ter que lidar. É irmão. Tá? E é um perdão que tem que ser completo, essa referência de Cristo. Filhinhos, eu os escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não é só um pecado, olha aqui também a continuidade. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Opa, agora ele está falando, eu vou entregar mesmo, quando ele fala de Cristo. Ele entregou àquele que julga justamente. A justiça do homem, ela é falha. Ela é falha. Então aquele desejo de vingança, falar, Deus, ao Senhor pertence a vingança. Ela pode não vir com aquele gostinho que você queria, né, de ver o outro ali sofrendo tanto quanto você sofreu, porque não é assim. Geralmente você quer que o outro experimente o que você experimentou, que sofra tanto quanto ou mais. Tá? Agora, algumas questões para a gente pensar, né? Mas e quando o perdão falta? É quando eu não consigo perdoar ou quando eu decidi não perdoar, porque às vezes eu decido não perdoar. Vamos lá, algumas barreiras, né? O que a gente usa para justificar. Agora eu vou lendo, vou nem abrir para vocês falar, não, eu vou lendo aqui, tá? O que ele fez não tem como perdoar. Vou tentar colocar uma dimensão, né? Grande demais. Somente Deus é capaz de perdoar. No contexto fora de igreja isso é muito comum, gente. Perdoar é uma dádiva de Deus, não é minha. Não sou eu que tenho que perdoar, é Deus. Todos nós temos que perdoar. Mas ela ou ele não se arrependeu do que fez. Sinal de que não se arrependeu. Continua fazendo. Ou nunca veio falar comigo. Não veio falar comigo e pedir perdão. Ainda não sofreu o quanto deveria. Tudo a gente vai justificando, né? Para consciência cauterizar e amenizar um pouquinho o nosso sofrimento. Isso não me afeta. Eu consigo conviver com isso. Deixa ele para lá. Afeta. Estou esperando o tempo curar o meu coração. Não espere. Se eu perdoar, ela ou ele vai achar que estava correto. Ele vai achar que ele estava com razão. Escuta, não cabe a você julgar isso. E fora outros, se eu perdoar, ele vai parecer que eu sou conivente com o pecado dele. Se eu perdoar, ele vai continuar fazendo. A gente pode justificar de tantas maneiras. Agora, o que está por detrás disso? É o básico que a gente já falou aqui primeiro, desejo por vingança. Eu quero ver o outro pregar. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame o oposto, né? Mas ame. Ame. Não, eu não vou me vingar, mas não quero nem saber. Ame. É isso aqui. Como a si mesmo eu sou o Senhor. Eu coloco, né? Às vezes nos recusamos a perdoar porque desejamos que as pessoas sintam exatamente aquilo que sentimos, que nos magoaram de uma maneira tão profunda. E esse sentimento, mais uma vez, é muito pessoal. Ele nunca vai sentir exatamente o que você sentiu. Nunca. Lamento te dizer, nunca vai sentir exatamente. Ele pode sentir algo mais intenso, ele pode sentir mais ou menos, mas nunca vai ser igual. Porque ninguém entende e consegue medir o tamanho da minha dor. Outro texto que fala sobre vingança, mas outro motivo é o orgulho. Alguém mencionou aqui, a senhora tinha mencionado, orgulho. Tá? Observa que 2 homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro publicano. E o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O que está acontecendo aqui? Onde está presente o orgulho? Eu não sou como eles. Eu sou muito melhor. Eu sou superior. Agora, o que isso tem a ver com o perdão?
É exatamente isso. Eu sou muito melhor que ele. Eu nunca faria isso. Eu jamais agiria como ele agiria. Ele é um mau caráter. E a gente começa a atribuir uma série de questões. É porque eu sou orgulho. E às vezes a gente não reconhece porque é um falso orgulho. E aí eu gostei muito dessa frase aqui, né? Quando os nossos pecados nos parecem pequenos, os pecados de outros contra nós mesmos parecem enormes. É a maneira como eu me justifico. Eu me vejo como bom. Eu me vejo como capaz. Eu me vejo como santo. Eu me vejo como temente a Deus. Eu me vejo como um cara legal. Eu não faço isso com as pessoas. Ou seja, eu estou me vendo menos pecador do que aquele cara, do que aquela mulher. Percebe? A gente já joga o outro na lata de lixo, porque eu jamais farei o que ele fez. Já ouviu isso de alguém? Jamais, mas eu jamais. Nem nos meus piores. E às vezes há também um desconhecimento do padrão de Deus, que é o que a gente está olhando. As pessoas não conhecem, ignoram, desprezam. Não olham Cristo como uma referência, olha o outro, olha a ofensa do outro. Opa! Agora, olha o perigo que a gente corre. Vamos só ler aqui o texto, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Porque na própria oração do Pai Nosso ele pede: perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado aqueles que têm ofendido. Então, gente, quantas orações de Pai Nosso você já fez? Se você veio do contexto católico, talvez tenha sido inúmeras vezes, e você pediu isso para Deus. Você sabia que você pediu isso para Deus? Perdoa as minhas ofensas contra o Senhor como eu tenho perdoado. Como você tem perdoado? Para a gente, no mínimo, considerar. E olha aqui que a gente se sujeita quando a gente decide não perdoar. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo vocês. E aquilo que perdoei, se é que é Paulo falando, né? Se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Sempre que eu guardo no meu coração, está aberto, está exposto para Satanás fazer a festa. E faz. Aí faz. E aí eu quero compartilhar rapidamente, então. Se eu não perdoar, quais são as consequências? Primeiro, eu vou mencionar rapidinho, pois você pode, como tarefa de casa, ler os textos com calma em casa. Espiritualmente, primeiro, interrompe a minha relação com Deus. Está manchada, tem uma barreira ali colocada que eu não posso ignorar. Eu preciso tratar com Deus. Senão, esse relacionamento está comprometido. Em maior ou menor escala, está comprometido. O outro impede a minha adoração e o serviço aceitável a Deus. Porque ele fala: se eu levar a minha oferta ao altar, se eu vir para a escola bíblica, para uma sala de aula, se eu for para o culto, se eu for orar no meu quarto com a porta trancada e ali eu me lembrar que algum irmão tem uma queixa contra mim, opa, não é que eu ofendi outro, se algum irmão tem uma queixa contra mim, deixa a sua oferta ali e vai tratar. Porque a sua relação, a sua oferta está comprometida. Trata emocionalmente. Pessoas amarguradas. Você não consegue conversar com aquela pessoa sem que ela fale mal, sem que ela resmungue. É uma pessoa que você vê nitidamente que é amarga. E as pessoas vão se afastando. Rouba a alegria e a paz interior. Tem um caso que eu lidei, que a pessoa guardou uma amargura. Eu acredito que chegou aí aos 17, 18 anos. E era nítido. Você olhava para a pessoa, conversava com ela, era um semblante de uma pessoa amargurada. A partir do momento que ela confessou, que ela tratou com Deus primeiro, depois com quem era envolvido, gente, é outra pessoa. É outra pessoa. Porque rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz. Alimenta no nosso coração a vingança, mas não só isso, mas aprisiona o que eu estou chamando aqui de a nossa própria alma. E fisicamente tem as suas consequências. Temos a Câmara que tem médico, o Marco que é médico, e talvez psicólogos, terapeutas que vão apontar, mas tem estudos que mostram isso. Porque que uma pequena lista, a mágoa enfraquece o corpo, a falta de perdão tira o descanso. Tem alguns exemplos aí para vocês lembrarem, biblicamente falando. Coração ferido adoece e o perdão cura. Você vai ver esses exemplos todos aqui.
As histórias que eu contei no início, né, de José, a história de pegar próprio Caim e Abel, você pegar Esaú e Jacó, todos eles vão mostrando um pouco disso. E aí, eu peguei alguns recortes aqui simplesmente, que falam, olha, o que o perdão tem a ver com a redução de riscos cardíacos? Sentimentos são sim capazes de alterar o funcionamento do nosso organismo. Sentimentos como mágoa, raiva, ódio, rancor, ativam o sistema nervoso simpático e as vias inflamatórias. Ambas estão relacionadas ao aumento de risco de doença do coração, inclusive infarto. Diz Marcelo Cartes, cardiologista e pesquisador da Sociedade da Beneficência Israelita Brasileira Albert Einstein. Não podemos relevar, não podemos simplesmente ignorar. Um coração protegido e sono melhor. E agora é o outro lado, perdoar garante pelo menos 7 benefícios à saúde. Então, listar aqui, depois você pode ler no slide esse texto como um todo, mas a lista coloca ali, tá? Eles colocam coração em paz, de alguma maneira, sistema imunológico fortalecido, estresse sob controle, sono mais tranquilo. Gente, o sono afeta nosso humor, o sono afeta o nosso dia a dia, o sono afeta o nosso jeito de trabalhar, afeta. Adeus nervosismo, ansiedade na mira, favorece o alto perdão. Vamos lá, é um contexto fora do ambiente cristão, mas eu também tenho que aprender isso aqui. Se eu não consigo tratar com Deus, né? Eu tenho que tratar isso aqui. Às vezes é a minha ofensa que eu tenho que perdoar, porque eu não consigo mais perdoar, tratar com o outro. Morreu. Opa, Deus, trata comigo. E aí a gente precisa lembrar exatamente isso aqui que vocês já falaram também. Guardar rancor é como beber veneno e orar pedindo que o sujeito morra, ou que o outro morra. Você está envenenando o seu próprio coração. Você está tomando ali a cicuta, o outro veneno que você quiser, e está esperando que, olha, estou tomando, ele vai morrer aos poucos. Você que está morrendo aos poucos, para dizer às vezes um golpe só. Será que vale a pena guardar? Será que vale a pena não perdoar? Gasta muita energia. Gasta muita energia. Gasta. E aí eu coloco agora exatamente a dádiva do perdão. Tá? Quando a Bíblia descreve como Deus trata o nosso perdão, só vou ler com vocês também mais uma vez. Tá? Eu fiz bastante material para você ter, depois vai estar no site. Você pode se debruçar e sair dias estudando texto a texto. Mas ele fala que, olha, que Deus ele lança para trás de si os nossos pecados, ele o sepulta nas profundezas do mar, ele o remove, põe de lado, joga fora como roupa suja e rasgada, ele o dissipa como uma nuvem densa, ele o afasta, ele o apaga e entra naquelas coisas que são divinas, ele o lava e limpa, ele elimina, remove, cobre, espia, esquece, ele os perdoa. Ele nos perdoa. E aí eu trago algumas perguntas para a gente fazer um check-up. Vamos falando do coração aqui e as implicações. Primeiro, eu estou nutrindo sentimentos de rancor contra alguém? Pensa aí. Você ainda nutre? Talvez coisas lá passadas, coisas recentes talvez. Alguém para quem eu não consigo olhar direito sem que sinta um desejo de vingança, uma pontinha de ódio, de raiva no coração. Sabe, aquele desejo que a pessoa se dê mal. Você não fala, mas não fala, a hora dele vai chegar. Estou em dia com o perdão ou devo oferecer? Estou falando só da oferta, né? Agora você coloca-se no lugar do ofensor também. No último slide eu vou falar disso aqui rapidinho. Eu ando falando demais sobre o que os outros fizeram contra mim. Sabe quando você não reconhece o perdão, mas é o assunto constante da sua conversa com os outros. Você quer contar, você precisa falar. Porque está aqui dentro. Eu já perdoei aqueles que são mais chegados e que me feriram tão profundamente. E aí, isso vai te ajudar a pensar se você foi verdadeiro ou não nessa análise agora. Você diz que perdoou, mas você se recorda disso várias e várias vezes e deixa tomar espaço. Você trata ainda a pessoa com frieza. Sabe, o marido chegou para dar um abraço, você dá uma chegadinha de lado. Antes você gostava de deitar no colo, deixar fazer cafuné. Agora você não deita mais no colo. Você espera ele ir para a cama, ou ele ir para a cama para ir depois. Ou você vai antes porque não quer ir junto para a cama. Tem as coisas muito sutis. Você mantém uma expressão de ira no semblante constantemente para que ele saiba: eu estou chateado. Eu ainda estou bravo com o que você fez. Eu ainda não tratei o meu coração. Você reduz as expressões de afetividade, você nega, vamos pensar aqui nos casais, nega-lhe sexo ou participa com diferença. A moeda de troca.
Não pode. Suprime rotineiros gestos de carinho, nega-se a cooperar com alguém, a ajudar. Você dirige-lhes sorrisos e olhares com ar de superioridade, sabe? Aquela história lá, eu não sou igual a você. Mas eu deixo você ficar em casa. Não olho com você, mas eu convivo com você, eu não sou igual a você. Vou te ensinar como se deve viver. A gente às vezes tem essa coisa, né? Conversa monossilabicamente. Você vai? Vou. Tá tudo bem? Tá. Gostou da comida? Melhor falar que sim. Faz ameaças claras ou veladas. Se você fizer isso de novo, você vai ver. Tá saindo? Cuidado! Não tô lá, mas Deus está te vendo. Espiritualiza! Acha que não? Deus te acompanha. E às vezes humilham na frente dos outros de uma maneira sutil. Sabe? De menosprezar, de dar aquela pisada bem de leve. Isso que é tudo sinal de que alguma coisa não foi bem resolvida no seu coração. Você pode achar a sua maneira de deixar claro que ainda você está magoado, mas que você nem sempre reconhece. Tá? E pegando aquela ideia muito semelhante, né, de você beber o veneno esperando que o outro morra, perdoar e libertar um prisioneiro, e então se dar conta de que o prisioneiro era você. Quando a gente oferece o perdão, parece que você está falando assim, está fazendo um favor para o outro. Não. É você que estava preso nas suas relações, na sua relação com Deus, mas você não tinha percebido isso. Eu preciso perdoar completamente. Não sei quantos de vocês lembram da história de Elizabeth Elliot. Tem vários livros dela aqui, alguns de vocês talvez tenham lido. Ela, uma missionária, foi casada com Jim Elliot, e ele foi missionário no Equador entre os Aucas. E ele morreu muito jovem. Nas suas idas para conhecer aqueles indígenas, para tentar entrar no campo. Em uma dessas viagens ele levou a família com os amigos, os 4 outros missionários todos jovens, e eles foram assassinados por aquele grupo de indígenas. E a sua esposa, com uma criança pequena, teve que lidar com toda essa situação. E ela escolheu não só perdoar, não só restaurar, mas não permitir que aquele potencialmente poderia ter estragado toda e qualquer relação e todo qualquer amor por aquele grupo de indígenas. Ela e as amigas, outras esposas daqueles missionários que também foram mortos, optaram, decidiram por continuar na aldeia, amar aqueles indígenas, tentar entender o que aconteceu e continuar o ministério de proclamação do Evangelho. E ela teve a oportunidade de falar de Cristo para o homem que matou seu marido. E houve um avivamento naquela aldeia. Não vou falar que é por causa disso, mas como ferramenta que Deus usou foi a vida daquela mulher que tinha tudo para viver uma vida amargurada. Amargurada. Como estamos lidando com isso? E quantas oportunidades estamos perdendo de ser bênção na vida de alguém? Por eu guardar uma mágoa e me manter aprisionado. Aí, como Elizabeth Elliot, tem vários outros casos. Tem vários outros casos que a gente poderia comentar aqui. Alguns acham que o perdão é um benefício somente para o ofensor, mas eu digo que o benefício maior é para mim. É para mim. Aí, mais perguntas aqui para reflexão. Né? Você identificou a mágoa que está guardada? Você identificou aquela ofensa curtida? E agora, o que eu faço então? Como que eu posso perdoar? Gente, aí eu coloquei passos, pode colocar pontos, não tem receitinha. Mas eu estou colocando o que eu preciso considerar. Primeiro, reconheça a dor que você sente. Seja honesto diante de Deus, não minimize, não tente esconder debaixo do tapete. Admita, eu estou chateado, eu estou magoado, eu me senti ofendido, eu estou assim, Deus. Reconheça diante de Deus. Seja honesto. Fale para Deus exatamente. E viva aquela dor, não tem problema. Não viva a amargura. Viveu, fala com Deus. Deus, trata meu coração. Segundo, lembre-se de como você foi perdoado por Deus. Opa, tratei, falei para Deus, derramei meu coração. Deus, eu estou no chão. Isso me destruiu. Mas o Senhor fez algo maravilhoso comigo. Eu não posso me esquecer disso jamais. E à luz disso,
que eu preciso olhar, Deus, para o que aconteceu e tratar com o Senhor primeiro. Trate com o Senhor primeiro. Terceiro, decida perdoar. É uma escolha ou é uma decisão de fé, não só em volta aqui, de sentimentos. Deus, vamos adiante. Vamos encarar o desafio. E a partir do momento que a gente começa a orar por aqueles que nos ofenderam, Deus começa a trabalhar também no nosso coração. Sabe, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aquele que me magoou. Eu vou fazer isso, eu vou orar por ele. Ele não merece? Não merece. Não é questão de mérito, eu vou fazer isso. Outro, entregue a justiça nas mãos daquele que é justo. Não precisa ser como o Fernando já falou, né? Deus, elimine-o, acaba com ele. Não, Deus, a justiça é do Senhor. Meu coração deseja o mal para ele, mas eu não posso pagar o mal com o mal, porque a tua palavra me diz que eu preciso pagar o mal com o bem. E eu não estou conseguindo isso às vezes, Deus. Trabalha em mim. Caminhe em reconciliação, se for seguro, possível e seguro. Por que a gente colocou aqui? Se for seguro, possível e seguro? Porque nem sempre é possível. Morreu. Nem sempre é seguro. Às vezes, vamos lá, a esposa que saiu de casa porque estava apanhando do marido. Ela vai ter que tratar isso no coração dela, vai ter que perdoar. Mas não é seguro ela voltar para aquele relacionamento. Até que alguma coisa mude. Uma criança que sofreu abuso sexual vai ter que conviver ainda e viver o tempo todo ali. Se não for tratado adequadamente. Então, é basicamente por isso. Mas a gente tem que fazer o possível para caminhar para uma restauração. Não podemos nos acomodar assim, eu perdoei, mas eu não quero saber de... Não quero ver nem pintado de ouro essa pessoa. Opa, acho que o perdão está meio mal tratado. Mas é possível uma restauração completa. Nós temos casos na igreja de relacionamentos que foram rompidos por causa de traição e que uma vez que ambos trataram, o relacionamento se tornou até melhor do que era antes, porque era um relacionamento de fachada. Os dois estavam traindo um ao outro. Tiveram que lidar com o perdão. Deus restaurou o relacionamento de tal forma que eles nunca tinham desfrutado o que desfrutaram depois de tratar do perdão amargo. E por fim, viva o perdão diariamente, exatamente por aquela história. Eu preciso o tempo todo, sempre que a minha memória me trai, me lembra, quer jogar na minha cara, eu preciso lembrar, Deus, está tratado com o Senhor. Manutenção constante e diária. Por isso que eu estou falando, não é uma receitinha de bolo, mas tem alguns passos aqui que a gente pode fazer e dar. Para a gente pensar, puxa, então eu vou praticar o perdão. Não sei nem por onde começar. Pega isso aqui e faz. Tá? E o último, eu tenho 3, na verdade, senão eu bater em 1 minuto, eu acho. Mas eu quero passar com vocês aqui, basicamente encerrando. Do outro lado, e quando eu sou ofensor, o que eu faço? Eu demoro, eu ignoro, eu minimizo? Não foi tudo isso, não. Tá? Mais uma vez, está aqui alguns passinhos bem simples. Primeiro, reconheça o erro sem desculpa, sem querer quantificar, colocar tamanho maior, menor. Não. Reconheça. Se o outro falou que você o ofendeu, reconheça. Simplesmente, olha, eu não percebi, você pode até falar, eu diria, né? Nem vai justificar. Só fala, puxa, eu sinto muito. Se for genuíno, eu sinto muito. Se não, vai falar com Deus. Deus, trabalha no meu coração. Trabalha no meu coração. Porque aquele texto da oferta, está se lá você se lembrar que alguém tem uma queixa contra você. Você pode não ter percebido, mas pode ter. Busque arrependimento genuíno. Trata com Deus. Dê nome aos bois. Fala, eu fui grosseiro. Eu menti. Eu roubei. Eu traí. Eu desprezei. Eu não valorizei o quanto. Dê nome aos bois. Peça perdão com humildade. E aí eu reconhecer o trato que eu sou. Não é olhar se o outro merece também o meu pedido de perdão ou não. Eu vou fazer a minha parte. Respeite o tempo do outro. De repente você entendeu a sua ofensa, você foi lá, pediu perdão, mas o outro está tomado pela amargura. Só olha para você, eu estava esperando por isso. Ok? Eu vou pensar no que você me falou. Tem gente que faz isso? Sim. Ele está querendo curtir o gostinho da vingança. Mas você precisa respeitar o tempo do outro e fazer a sua parte.
Se eu ofendi, eu vou tratar. E eu posso orar para que Deus trabalhe no coração do outro também, para que ele desfrute do perdão e dê a graça do perdão, para que ele também se veja livre das consequências e dos dobramentos que isso tem. E o último aqui, receba o perdão do Senhor e siga adiante. Se o outro não te perdoou, gente, primeiro é aqui. Deus, me perdoa porque eu realmente fiz o que não era para fazer. Desfrute do perdão de Deus. Desfrute do perdão que Ele já te deu. Tá, e aí a gente vai basicamente chegando ao nosso fim. Mas deixa eu passar rapidamente aqui, só para olhar para esses aspectos do perdão como bênção para a restauração. O que vai ser restaurado? Está aqui. Primeiro, restaura a minha comunhão com Deus. Segundo, restaura o meu interior. As minhas emoções são restauradas, a minha vida espiritual é restaurada, e às vezes a minha saúde ela é restaurada, uma vez que tem os dobramentos para a saúde. Relacionamentos quebrados são restaurados. E às vezes aquele irmão que você não abraçava, você vai poder abraçar. O pai que você não conseguia conviver, você vai conviver, vai poder almoçar junto. Isso é fantástico, gente. Restauração do lar e da família. E restauração do próprio o propósito e o nosso testemunho como cristão. Então, que nós possamos desfrutar das bênçãos de ter relacionamentos, de ofertar perdão, de pedir perdão. Deus trate o nosso coração diariamente. Tá bom? E que a gente tenha a alegria de ver os relacionamentos sendo restaurados. Tá? Não só como era, mas até melhor do que era. Tá bom? Vamos orar para a gente terminar? Senhor, mais uma vez te louvamos. Porque a gente pode olhar para um assunto tão importante, tão prático, tão presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente pode ser lembrado de como o Senhor olha para nós, de como o Senhor nos amou, de como o Senhor nos perdoou, de como o Senhor quer tratar o nosso coração, Pai. Ajude-nos a perceber se há algo que precisa ser tratado, seja alguém que me ofendeu, que magoou, seja alguém a quem eu ofendi, magoei, que o Senhor me faça perceber e tratar da maneira correta, da maneira que agrade ao Senhor acima de tudo, para que todos nós possamos desfrutar, ó Deus, de comunhão, de convívio pacífico, amoroso, ó Deus, de ter a nossa vida sendo plenamente restaurada pelo Senhor e as nossas relações também, seja como igreja, seja como família, ou qualquer outro ambiente. Tua graça seja sobre nós constantemente, para que ela também possa ser ofertada a cada um com quem convivemos e vivemos nosso dia a dia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.